Glória a Deus, boa noite, a paz seja com todos. Bom, nós estamos aqui em mais esse culto online para a honra e glória do Senhor. Quero lembrar a todos, que estão nos assistindo nessa noite, se inscreva no canal, acione as notificações, dê o seu like, porque é muito importante para que esse trabalho continue sendo feito pelas redes sociais, para que nós possamos, através das redes sociais, alcançar o maior número de pessoas com as boas novas de salvação, com a palavra de Deus, amém? E eu quero lembrar você que no sábado nós temos o nosso culto às 19h30, se programe, não falte, amém? Não deixe de participar. Temos também a escola bíblica no domingo, às 9h da manhã, pelo Facebook. E temos também pelo YouTube, às 18h, o culto da família, amém? Então se programe e não perca nenhuma dessas atividades para a glória de Deus. Lembrando que amanhã, sexta-feira, já estava me esquecendo, nós temos o devocional Boa Semente, amém? Devocional Boa Semente, através do Facebook, com o pastor Wendel, amém? Compartilhe com seus amigos, porque nós precisamos aproveitar, amados? Nós precisamos aproveitar essas ferramentas, que o Senhor tem colocado à nossa disposição para evangelizarmos, para alcançarmos o maior número de pessoas com a palavra de Deus, amém? E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 35. João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus que tem nos sustentado nesses dias de isolamento social, Deus que tem nos fortalecido no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo nesses dias, no meio dessa pandemia. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado graça. E nesta noite, Pai, nós queremos meditar mais uma vez na Tua Palavra, esta que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, essa palavra que vem de encontro às nossas necessidades, essa palavra que vem para nos orientar, para nos exortar, para nos abençoar. E eu peço a bênção do Senhor sobre a pregação desta palavra, sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, sobre todos aqueles que virão a nos ouvir, que esta palavra, Senhor, cumpra segundo o propósito do Senhor, segundo o querer da Tua vontade, Pai, em Cristo Jesus. E mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor, louvar, exaltar, bendizer o nome do Senhor e agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede através das redes sociais de pregarmos a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, você deve imaginar mais ou menos, o que Deus vai estar tratando conosco nessa noite, através dessa palavra, esse versículo, tão pequenininho, Jesus chorou. E eu quero, essa palavra, Deus colocou no meu coração, a inspiração veio a partir da quinta-feira passada, Na quinta-feira passada, eu preguei assim, com a voz bem embargada, Depois alguns irmãos vieram até aqui na igreja, me procuraram, pastora, a senhora falou tão baixinho, pregou tão pouquinho, coisa que não é do feitio da senhora sempre fala alto, sempre prega bastante. E eu realmente, amados, eu estava assim, com a minha voz embargada, eu estava segurando o tempo todo para não chorar, segurando o choro, não erguendo a voz. Eu até tentava erguer a voz, mas vinha aquela vontade de chorar e eu segurava, enfim. E essa situação me levou a pensar, sobre algumas coisas, principalmente sobre o que eu estava sentindo naquele momento, comecei a refletir, a pensar sobre como eu estava naquele momento, como eu estava me sentindo triste, pressionada, entre outras coisas. Também comecei a refletir sobre o que esse tempo que nós estamos vivendo de
isolamento social, o que essa situação tem levado a gente a enxergar. Esse isolamento tem levado a gente a ver muitas coisas, tem nos levado a meditar, a refletir sobre muitas coisas e principalmente sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a volta de Jesus, sobre como nós temos vivido o mundo, né, que nós estamos vivendo nesses dias, enfim, uma série de coisas que eu acredito que você também está pensando, refletindo nesses dias, né, que nós estamos vivendo de isolamento social, né? E sobre o choro, nós podemos dizer duas coisas nós podemos falar acerca do choro, a respeito do choro. Primeiro, o choro ele é uma válvula de escape. O choro ele faz bem, porque o choro ele traz alívio, principalmente quando nós estamos nos sentindo muito pressionados, quando nós estamos muito angustiados, quando uma situação está nos oprimindo muito, quando nós estamos muito tristes, né, por N fatores, N motivos. O choro ele tem essa capacidade de trazer alívio para nós, né? Traz esse alívio gostoso que nós precisamos, né? Por isso que não chorar não faz bem, né? Nós precisamos chorar. Mas também, outra coisa que a gente pode dizer acerca do choro é o outro extremo, chorar demais, né? Chorar demais, chorar em excesso também não faz bem, né? Nós precisamos ter a moderação, porque o choro em excesso, o choro demasiado, chorar demais, como eu já disse, ele nos leva a ficarmos deprimidos, né? Deixa o ser humano deprimido. Mas o choro, através aqui desse texto bíblico, onde fala que Jesus chorou, né? Diante do funeral, diante da morte, né? Do sepultamento do seu amigo Lázaro, né? Nós vemos aqui que o texto bíblico relata que Jesus chorou, né? Então, se Jesus chorou, nós também podemos chorar sim. Podemos chorar sim. Podemos usufruir dessa bênção que Deus nos deu através do choro, né? Não guarde. E principalmente, se você puder escolher chorar, chore na presença do Senhor, chore aos pés do Senhor. É muito importante, porque quando nós choramos na presença do Senhor, em oração, na meditação da palavra, nós recebemos o consolo de Deus. Mas também chore com aqueles que estão chorando, chore com aqueles que estão sofrendo, como nós vemos aqui nesse texto, né? O choro de Jesus nos ensina algumas lições preciosas, e a primeira lição que nós vemos aqui é chorar com aqueles que estão chorando, chorar com aqueles que estão sofrendo. A palavra do Senhor fala: chore com aqueles que estão chorando, com aqueles que estão sofrendo, e também se alegre com aqueles que estão alegres, né? Com aqueles que estão felizes, né? Então, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram é a instrução da palavra de Deus, amém? E nós vemos aqui nesse texto, né, de João capítulo 11, verso 35, a emoção do Senhor ao chorar diante do sepultamento de Lázaro, né? A emoção do Senhor foi sua reação de simpatia junto aos amigos, né? A família de Lázaro, né? As irmãs Marta, né, e Maria, né? E também indignação com a maldição da morte, né? Ao mesmo tempo que o Senhor se simpatiza ali com o sofrimento daquela família, o Senhor também, ele se indigna, né? A indignação do Senhor com a maldição da morte. E todos nós choramos diante da morte, né? A morte de um ente querido, a morte de um amigo, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão morrendo desse vírus, né? E nós não podemos deixar de nos simpatizar com aqueles que estão sofrendo e chorar com aqueles que estão chorando, sofrendo com o luto, né? Com a morte de entes queridos, amigos, enfim, né? Então nós vemos aqui
três situações que Jesus chorou. E essa é a primeira situação em que Jesus chora, né? A primeira vez que Jesus chorou foi junto ao túmulo do seu amigo Lázaro, né? Por quê? Por que Jesus chorou? Ele viu a dor daquelas irmãs, Marta e Maria, que haviam perdido o seu irmão. Jesus chorou em simpatia, né? Como eu já disse, em simpatia com o sofrimento familiar. E nós também, a exemplo do nosso mestre amado, podemos sim chorar quando vemos alguém sofrendo, como eu já disse, com a perda de um amigo, a perda de um familiar, até mesmo por não só pela morte, mas por uma situação difícil, né? Enfermidade, desemprego. Nós podemos sim chorar com aqueles que estão sofrendo diante da dificuldade, da luta que está passando, né? Porque Jesus, ele chorou, né? Nós podemos chorar no túmulo de todos aqueles a quem amamos, né? Sem sermos culpados de incredulidade acerca da esperança da ressurreição, porque mesmo sabendo, né, o que ele iria fazer, que ele iria ressuscitar o seu amigo Lázaro, mas mesmo assim Jesus, ele chora, demonstrando ali a sua simpatia, demonstrando ali o seu amor, demonstrando ali, como eu já disse também, a sua indignação com a maldição da morte, né? Então sim, nós podemos chorar sim, e é importante nós chorarmos, né? Porque nós precisamos chorar, principalmente diante de Deus, por aqueles que estão sofrendo nesses dias. Nós precisamos entrar na presença de Deus, precisamos derramar o nosso coração, as nossas lágrimas, né? Abrir o nosso coração, melhor dizendo, abrir o nosso coração e derramarmos as nossas lágrimas diante do Senhor, em favor daqueles que estão sofrendo com essa situação, né, que nós estamos vivendo, de isolamento social, pessoas, né, que têm problema de depressão e com certeza esse isolamento tá deixando essa situação mais difícil para essas pessoas. Então nós precisamos entrar na presença de Deus e chorarmos diante de Deus por essas pessoas, para que o Senhor intervenha com a sua graça, para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo com esse isolamento, seja por enfermidade, seja por depressão, seja por perda do seu emprego, perda de entes queridos. Irmãos, a lista aqui vai longe. Nós precisamos chorar. O tema dessa mensagem é: você já chorou hoje? Esse é o tema dessa pregação. Você já chorou hoje? Amados, entre na presença de Deus e chore. Choro também, choro diante de Deus é intercessão. Sim, intercessão é você se colocar no lugar daqueles que estão sofrendo. Então se coloque no lugar dessas pessoas que estão sofrendo nesses dias e chore por elas. Muitas pessoas comentaram comigo, né, pastora, na semana passada a senhora estava com a voz embargada, né, enquanto pregava, e eu realmente estava. E eu creio que muitas pessoas oraram por mim. E eu fico muito feliz, porque é isso que o Senhor espera de nós, é isso que Deus quer de nós. Que nós entremos na presença de Deus esses dias e que nós oremos, que nós choremos em favor das pessoas que estão sofrendo nesses dias, que a gente se coloque no lugar dessas pessoas, que a gente clame o favor do Senhor para que Deus intervenha, assim como o Senhor interviu em favor dessa família diante dessa grande perda, ressuscitou a Lázaro. Eu não estou dizendo que Jesus vai ressuscitar todos os mortos nesses dias que nós estamos vivendo, não é isso que eu estou dizendo, mas eu tenho certeza sim que quando nós oramos, quando nós derramamos as nossas lágrimas diante de Deus em favor daqueles que estão sofrendo nesses dias, com certeza Deus não vai ficar indiferente ao meu choro, ao seu choro. Deus não vai ficar indiferente ao meu clamor e ao seu clamor, e Ele vai agir sim. Aliás, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, sim, é a intervenção de Deus. Amém? Deus está intervindo sim, Deus está chamando a atenção das pessoas para que haja
transformação, para que as pessoas principalmente abram o coração para receber as boas novas de salvação, para que as pessoas abram o coração para receber a mensagem de salvação. Amém? Porque, amados, nós não podemos nos esquecer, assim como Jesus estava diante dessa realidade, a morte de Lázaro, nós não podemos nos esquecer dessa realidade. Sim, Hebreus capítulo 9, verso de número 27, diz que está ordenado a todos os homens morrerem. Um dia todos nós iremos morrer. Mas também esse texto de Hebreus também fala que todos, a partir do momento que nós morremos, já entra em juízo. A partir do momento que morre, já entra em juízo. Haverá um dia de prestação de conta, sim. Esse dia começa na morte. E haverá também o dia da volta de Jesus, como eu estava dizendo no início dessa pregação, um dia em que todos prestarão contas diante de Deus, amém? E nós precisamos, amados, orar e interceder para que aqueles que em vida receberem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo a graça de Deus, estarão diante do Senhor perdoados por causa do sacrifício de Jesus. Mas essa decisão é em vida. Depois que morrer, não adianta a missa de sétimo dia, não adianta acender vela, não adianta mais nem você orar, amém? Depois que a pessoa morre, você não pode fazer mais nada. Lembra da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro? Depois que morreu, não houve nada que pudesse ser feito, amém? Então hoje você precisa chorar pela sua família, por essa pessoa que está sofrendo diante de Deus, interceder pela vida dela, amém? Jesus é o Emanuel, Ele é o Deus que chora conosco, Ele está presente, Ele chora conosco, Ele chora por nós, e a exemplo dele, nós precisamos chorar diante de Deus, chorar por aqueles que estão sofrendo, para que Deus intervenha em favor destes, amém? O segundo texto, que fala acerca de Jesus chorando, está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero te convidar a abrir Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do verso 41 ao verso 44. Jesus chora à vista de Jerusalém. Diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus olhos dentro de ti, e te arrasarão, e aos teus olhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Amados, esse texto aqui do Senhor Jesus chorando, sobre a cidade de Jerusalém, também ensina para nós preciosas lições acerca do choro, Volto a te perguntar, você já chorou hoje? Eu não estou dizendo chorar porque assistiu um filme triste, porque assistiu um romance. Eu não estou me referindo a esse tipo de choro. Às vezes, amados, a gente vê tantas pessoas chorando por causa de um filme, não é verdade? Chorando por causa de uma história fictícia, mas não vemos pessoas chorando por aqueles que estão sofrendo. Nós vemos aqui nesse segundo texto, onde relata a segunda vez que Jesus chorou, sobre a amada e impenitente cidade de Jerusalém. Ou seja, Jesus está chorando porque Jerusalém era a cidade do seu povo, amém? Ali os judeus viviam, o povo escolhido de Deus, a nação escolhida de Deus. Jerusalém era o centro desse povo amado do Senhor. E o Senhor, Ele chora sobre aquela cidade que não se arrependia, Impenitente significa aquele que não se arrepende
arrepende dos seus pecados, aquele que não reconhece a sua mediocridade, que não admite, que não assume a sua miséria espiritual diante de Deus. Porque a palavra de Deus, amados, ela é clara. Todos pecaram, não há um justo sequer. Somos todos pecadores condenados ao inferno. Essa é a realidade do ser humano, essa é a verdade da vida do homem. Desde que os primeiros homens, Adão e Eva, pecaram lá no Éden, o pecado entrou no mundo, junto com o pecado a morte. E nós, por causa do pecado, estamos todos separados de Deus. Mas nós vemos aqui o Cristo vivo, ressurreto, Filho de Deus, que veio para resolver esse problema do homem, da condenação por causa do pecado. E nós vemos aqui Jesus chorando, porque ele estava prestes a ir para a cruz, né? Faltava aproximadamente aqui uma semana para Jesus ser crucificado. E ele chora ali sobre aquela cidade que ainda não havia se arrependido, que não havia o reconhecido, né, como o Messias, o Salvador, aquele que foi enviado por Deus para salvar o seu povo, né? Glória a Deus. Nós vemos aqui Jesus demonstrando a sua simpatia mais uma vez com os problemas nacionais ali daquela cidade, que ainda não havia se arrependido dos seus pecados. Amados, a exemplo do nosso Senhor Jesus, nós precisamos chorar pela nossa nação. Nós precisamos chorar pelo Brasil. Nós precisamos chorar pelo povo brasileiro. Precisamos chorar pela igreja brasileira. Porque nós estamos, amados, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar hoje, mas todo o contexto que nós estamos vivendo hoje mostra claramente que nós estamos muito mais perto da volta do Senhor Jesus do que nós podemos imaginar. Mas o que nós vemos? Nós vemos ainda um povo incrédulo, nós vemos ainda um povo que não se submete ao Senhor, começando pela própria igreja. Amados, nós não podemos nos esquecer que o juízo de Deus começa pelo seu povo. Amém? O julgamento de Deus começa pelo seu povo. E nós precisamos, amados, precisamos chorar, precisamos clamar diante de Deus, a exemplo do Senhor Jesus. Precisamos dobrar os nossos joelhos e derramarmos as nossas lágrimas diante de Deus pela nossa nação, para que o povo brasileiro venha se arrepender, para que a igreja brasileira venha se fortalecer no meio de toda essa pandemia, que se levante um povo determinado a servir ao seu Deus, que se levante um povo determinado a erguer a sua voz em oração, intercedendo, a exemplo de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo o que Deus ia fazer sobre Sodoma e Gomorra, o que Abraão fez? Ele entrou na presença de Deus e ele começou a interceder. Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, por amor dos 50 justos, o Senhor não destruirá a cidade. E ali nós vemos Abraão intercedendo, e Deus ouviu a intercessão de Abraão. Ele destruiu a cidade, sim, mas antes ele salvou Ló e a sua família. Amados, nós precisamos entrar diante do Senhor e falar: Senhor, salva o Brasil, salva a nação brasileira, salva o povo brasileiro. Senhor, que nesta nação o Senhor possa resgatar muitas almas, salvar muitas almas, que muitos corações venham se render ao Senhor, arrependidos, quebrantados, reconhecendo as suas misérias, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados. Precisamos chorar pela igreja brasileira, sim, pela igreja brasileira, pelo povo de Deus nessa nação, sim. Um povo que infelizmente, amados, ainda não se quebrantou, ainda não está clamando. Talvez você que está me assistindo agora, talvez você que está me ouvindo agora, ainda não está chorando em favor das almas que estão perecendo. Talvez você não chorou ainda em favor da sua família, até mesmo em favor da sua vida. É isso que Deus quer de nós. Você já chorou hoje? Já chorou pelos seus pecados diante de Deus? Já chorou pela sua vida diante de Deus?
O egoísmo ainda está dentro do seu coração. Você só está pensando em você, pensando em como você vai se dar bem nessa situação. Em nome de Jesus, arrependa-se, volte para o Senhor. A exemplo do nosso amado Jesus querido, vamos chorar juntos pela nossa nação, para que o Senhor venha intervir, porque no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, infelizmente, há muitos que estão só buscando se beneficiar dessa situação. Precisamos interceder pelos nossos governantes, porque o que nós temos visto é uma briga de poder político, enquanto o povo está sofrendo. Chore pelos governantes do Brasil, meu querido. Chore, dobre os seus joelhos e derrame suas lágrimas diante de Deus, para que esses homens que estão no governo se voltem para o Senhor, deixem de lado seus interesses pessoais e busquem o melhor para a nossa nação. Mas eu e você precisamos orar, querido. Eu tenho feito a minha parte pela misericórdia de Deus. Não que eu seja melhor que você, porque eu não sou. Amém? Sou pecadora como você, que vive pela graça de Deus, que tem o perdão dos seus pecados. Eu recebo o perdão dos meus pecados pela fé em Jesus Cristo, assim como você. Nós precisamos, amados, chorar pela nossa nação. Da mesma maneira que Jesus lamentou sobre a cidade de Jerusalém, nós precisamos entrar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos intervir, buscar a direção do Senhor. O verso 41 fala assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Essa expressão que nós lemos aqui no versículo 41, a palavra grega usada aqui significa um choro com soluço, um choro com gemidos, um choro sentido. Jesus, ele lamentou sobre a cidade, ele sofreu uma profunda angústia, expressada por sinais de lamentos, de gemidos e de dor. Assim nós devemos chorar pela nossa nação, assim nós devemos clamar ao Senhor nosso Deus, clamarmos a Jesus, que intervenha na nossa nação, que intervenha nesses dias. Eu espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. Eu espero que o Espírito Santo de Deus te dê a compreensão daquilo que eu estou querendo dizer, ou melhor, daquilo que Deus está dizendo, porque eu sou apenas um instrumento, sou apenas uma ferramenta nas mãos do Senhor. Que o Espírito Santo te dê o discernimento, entendimento de tudo isso que o Senhor está nos dizendo através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Precisamos clamar pela intervenção do Senhor, para que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, para que nós possamos voltar a nos reunir, a estarmos juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus. Aliás, que esses dias não te impeça de fazer a obra do Senhor. Fale de Jesus dentro da sua casa, fale de Jesus para a sua família, fale de Jesus para os seus vizinhos, compartilhe as boas novas de salvação. O perdão está à nossa disposição pela fé em Jesus Cristo. Ainda há tempo de se arrepender. Precisamos chorar pelas oportunidades perdidas, né? O texto fala aqui, que Jesus chora. Ele fala no finalzinho do verso 44. Por que Jesus está chorando? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quem estava ali em Jerusalém, esse texto que nós estamos lendo, de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28, nós vemos a narrativa bíblica da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra naquela cidade montado naquele jumento, né? naquele jumentinho. E nós vemos ali
Jesus e todo mundo com aqueles ramos, né, louvando a Deus, glorificando, celebrando, uma grande celebração em Jerusalém, uma grande festa ali naquela cidade, né, naquele momento que Jesus entra. Mas depois a gente vê agora no verso 41, Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém, porque ele sabia que aqueles mesmos que estavam ali celebrando ele, né, louvando a Deus pela vida dele, seriam os mesmos que estariam uma semana mais à frente escolhendo Barrabás e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quem é você hoje? Quem é você hoje? Você está entre estes que estão louvando e glorificando a Deus? Mas amanhã, quando acabar todo esse isolamento social, você estará entre aqueles que vai dar as costas para o Senhor? Muitos já estão dando as costas para o Senhor. Muitos já estão dizendo não para o Senhor. No verso 14 de Lucas 19, está escrito assim, ó: mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Será que você amanhã estará entre aqueles que estarão odiando o Senhor? Que não quer que o Senhor reine sobre você? Porque eu quero te dizer uma coisa: não adianta nada você louvar a Deus, glorificar a Deus da boca para fora, mas o coração estar longe de Deus. Deus não quer lágrimas de crocodilo. Deus não quer aquele choro que você dobra os seus joelhos, chora, 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 e depois levanta e volta a fazer exatamente as coisas erradas que estava fazendo. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer que nós nos prostremos diante dEle, que nós choremos diante dEle, que nós lamentemos pela situação que nós estamos vivendo, mas que ao nos levantarmos, nos levantemos com uma nova disposição. Que disposição? A disposição de morrer pelo Evangelho, como Jesus morreu pela nossa salvação. A disposição de fazer a vontade de Deus, independente da situação, independente da circunstância. Fazer a vontade de Deus e não a vontade do homem, não a vontade da sua carne, não a vontade do seu coração, mas ser verdadeiramente liberto, transformado pela graça de Deus. Porque com certeza, se você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Mas você está dando ouvidos ao que o Senhor está falando com você, ou está simplesmente abafando a voz do Espírito Santo? Ah, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, vou continuar cuidando das minhas coisas. Vou continuar cuidando dos meus interesses. Não é isso que Deus quer. Nós precisamos seguir o exemplo do nosso mestre. Nós precisamos chorar pela nossa nação, pelas almas que ainda estão perecendo nessa nação, por aqueles que ainda, cada vez que eu assisto o jornal, aí que eu choro mesmo. Porque diante de tudo que a gente está vivendo, a gente só vê espertalhões, pessoas querendo se beneficiar, querendo tirar algum proveito de tudo isso que a gente está vivendo. Que você não esteja entre estes que estão só pensando em si mesmo, mas que você, assim como Jesus, esteja chorando por essa nação, derramando o seu coração diante dessa nação. Jesus sofreu pelos problemas que viriam sobre o seu povo. Por isso que ele fala, né? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. E ele fala aqui no verso 43: pois sobre ti virão dias
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Amados, verão dias de sofrimento, sim. Por isso que nós precisamos estar firmes com Jesus. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, nos apegarmos à sua palavra e estarmos cada dia mais firmes na fé em Jesus Cristo. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesses dias. Que o nosso coração esteja verdadeiramente nas mãos do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus incline o nosso coração segundo a vontade de Deus, segundo os propósitos eternos de Deus em Cristo Jesus. Que a minha preocupação, a sua preocupação, que o nosso choro, acima de tudo, não seja pelo que você está perdendo, mas que o nosso choro, acima de tudo, seja pelas almas que estão perecendo, que estão morrendo sem salvação, que estão se afastando da presença de Deus. Chore pela sua família, chore pelos seus filhos. Eu particularmente tenho chorado muito aos pés do Senhor pelos meus filhos, tenho chorado muito, porque o que eu mais quero é que os meus filhos se convertam, que os meus filhos se arrependam dos seus pecados e que eles se voltem para o Senhor Jesus. Você que está pensando em se divorciar, você que está pensando em se separar do seu cônjuge, não é isso que Deus quer. Deus quer que você chore por ele, para que ele se converta, para que ele se arrependa, para que ele mude, para que ele seja liberto de todo o mal que está oprimindo a vida dele. Chore, lute pelo seu casamento, chore na presença de Deus, para que Deus restaure o seu casamento, para que Deus restaure a sua família, para que Deus restaure a sua casa. Chore diante de Deus, para de reclamar, para de murmurar. Chore, e Deus com certeza enxugará suas lágrimas, receberá o seu clamor e vai intervir em favor dessa situação, da sua família, da sua casa, porque o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, não existe impossível para Ele, Ele pode todas as coisas. Louvado seja Deus, glória a Deus. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido a oportunidade e o tempo da sua visitação. Não perca esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo da visitação do Senhor, sim. Sim. Mais uma vez nós temos oportunidade de estarmos com Deus. Mais uma vez nós temos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Mais uma vez nós temos a oportunidade de recebermos a graça de Deus, o favor de Deus, o perdão dos nossos pecados. É tempo da visitação do Senhor. É tempo de arrependimento. Jesus chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus. Não rejeite a oferta da graça de Deus. Deus, nesta noite, através de Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sacrifício de Jesus, na morte e na ressurreição de Cristo, Deus quer te perdoar. Deus quer perdoar os seus pecados. Chore pelos seus pecados diante de Deus. Arrependa-se. Que o arrependimento gere choro na tua alma, choro no teu espírito, e que os teus olhos expressem essa verdade, esse redemoinho dentro do seu coração, pelo quebrantamento, pelo arrependimento, e que você se volte para o Senhor. Jesus chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Há muitos que continuam amando as trevas, ainda preferem viver nos seus adultérios, nos seus roubos, nos seus subornos, ainda preferem viver
debaixo das trevas. Mas o Senhor quer que você chore e que você se volte para Cristo, que é a luz do mundo. A palavra de Deus, o evangelho da salvação em Cristo Jesus é a luz que Deus resplandece sobre essa humanidade caída. E nós precisamos nos voltar para Ele, sim, nos arrependermos. Louvado seja Deus, sermos libertos das trevas e nos voltarmos para a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é o que diz a palavra do Senhor no Salmo 119, 105. Deixa a palavra de Deus iluminar a tua vida. Deixa a luz da verdade te libertar da mentira. Deixa a luz da graça de Deus trazer salvação sobre a sua vida. Jesus chorou porque a cidade virou as costas para Deus e rejeitou o seu amor. O que você está fazendo nesses dias? Você continua dando as costas para o amor de Deus? Você continua rejeitando a graça de Deus? Que Deus tenha misericórdia de ti. Que você se volte arrependido para o Senhor. Que você se prostre diante de Deus. E seja alcançado pelo favor do Senhor. Jesus chorou porque eles preferiram a morte ao invés da vida. Jesus é a vida. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o diabo. Mas eu vim, Jesus dizendo, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Em Cristo Jesus, nós temos vida abundante, vida eterna. A abundância da graça de Deus, ela nos conduz à eternidade. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, aqueles que morreram pela fé em Jesus Cristo, aqueles que morreram guardando a fé em Jesus Cristo, ressuscitarão para a vida eterna em Cristo Jesus. Todos celebram, mas Jesus chora. Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, quantos estão celebrando, festejando, bebendo, fumando, maratonando séries, fazendo tanta coisa que desagrada a Deus? Mas aproveite esse tempo para se achegar mais ao Senhor. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Você que ainda nunca leu a Bíblia, principalmente você que se diz cristão e nunca leu a Bíblia, leia a palavra do Senhor. Aproveite esse tempo para se aprofundar mais no conhecimento do nosso Deus, mergulhando nesse oceano imenso que é a verdade, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aquele dilúvio de lágrimas do nosso Senhor Jesus não era por si mesmo, mas era pelos pecados, pela impenitente Jerusalém que ainda não havia se arrependido. Se arrependa, é tempo de arrependimento. Jesus não chora por si, Ele chora por nós. Abre a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 28. Lucas 23, 28, diz assim: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não está chorando por si, mas Jesus chora pelos homens, por cada pecador. Todos somos pecadores. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós que cremos em Cristo, somos pecadores perdoados. Porque pela fé em Jesus Cristo, alcançamos o perdão de Deus, tomamos posse dessa graça maravilhosa.
Aqui nesse texto que nós lemos, Jesus ordena que as mulheres chorem por si mesmas e por seus filhos. Eu não sou perfeita, por isso eu choro. Eu choro pelos meus pecados, para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me dê graça, para que eu seja cada dia uma pessoa melhor para a glória dele, para que a minha vida resplandeça a glória de Deus, para que você possa ver em mim o amor de Deus, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu choro pelos meus pecados porque eu quero ser uma imitadora de Cristo. E como eu já disse, choro também pelos meus filhos. E Deus é testemunha de como eu tenho chorado. Pois a menos que se arrependam, né? Dentro aqui do texto que Jesus fala, quando ele fala para aquelas mulheres, chorem por vocês mesmas, chorem pelos seus filhos. Jesus está dizendo, a menos que vocês se arrependam, o futuro de vocês é de condenação. Se vocês não se arrependerem, não chorem por mim, porque eu vou vencer a morte. Jesus sabia que ele ia vencer a morte. Ele sabia que depois da crucificação, no terceiro dia, ele ressuscitaria. Por isso que ele fala para aquelas mulheres, chorem, lamente por vocês e pelos seus filhos. Se arrependam, creiam em mim. Ali em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, depois de ouvir toda a pregação do apóstolo Pedro, onde Pedro fala do sacrifício de Jesus, de tudo que Jesus sofreu, que aquilo que eles estavam vendo ali era o cumprimento das palavras de Joel, do poder de Deus, da graça de Deus ali sendo derramada, falando do pecado, do sacrifício de Jesus, falando do preço que Jesus pagou para que nós fôssemos perdoados, salvos, libertos da condenação do pecado. Diz assim o texto, Atos capítulo 2, versos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que eu digo para você nessa noite. Se arrependa e receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, para você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ainda não se batizou, o que você está esperando? Assim que acabar esse isolamento social e você voltar para a sua igreja, procure o seu pastor. Você que é dessa igreja, você que congrega aqui conosco, procure o pastor Wendel, procure a mim, dê o seu nome. Diga, pastor, pastora, no próximo batismo. Quando será o próximo batismo? Porque eu vou cumprir com a palavra de Deus. Eu quero testificar, eu quero confessar publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Você que está me ouvindo, que não é da igreja que nós pastoreamos, procure os seus pastores. Procure uma igreja de Deus e se batize, cumprindo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Porque uma coisa que eu sempre falo, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não se batizou, a grande verdade é que ainda não se arrependeu, ainda não está disposto a viver para a glória do Senhor, ainda não está disposto a abrir mão da sua vida, abrir mão do seu querer, abrir mão da própria vontade para fazer o querer de Deus, a vontade de Deus. Porque quando nós nos batizamos, é isso que nós estamos dizendo. Eu
estou morrendo para esse mundo e ressuscitando para Cristo, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, você já chorou pelos seus pecados hoje? Já chorou pelos pecados da sua família? Ah, eu não tenho pecado. Quem disse? 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Nós pecamos o tempo todo. O tempo todo nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e fazermos a vontade de Deus. Pedimos o perdão de Deus. Somos pecadores, sim. Mas a diferença é que nós não vivemos mais. Aquele que está em Cristo Jesus não vive mais debaixo do poder do pecado. Não vive mais debaixo do domínio do pecado. O fato de você não admitir que há pecado na sua vida significa que você ainda está debaixo do poder do pecado. Você ainda não foi liberto do poder do pecado, ainda você está debaixo do domínio do pecado, porque aquele que vive para a glória de Deus admite e reconhece que ainda há pecados que precisam ser confessados. Há mudanças aqui dentro do coração que precisam ser feitas o tempo todo. A terceira ocasião em que Jesus chorou está em Hebreus capítulo 5, verso 7. Diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua morte, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 5, verso 7, ele faz referência à agonia de Jesus lá no Getsemane. Quando Jesus não apenas suou sangue, mas também ele orou fortemente, com lágrimas, ele clamou, intercedendo por mim e por você. Jesus, ele demonstrou um grande peso pela culpa dos nossos pecados, do meu pecado, do seu pecado. E ali ele intercede por nós com lágrimas, para que nós venhamos a nos arrepender. E isso nos ensina que nós devemos sim olhar para a situação das pessoas à nossa volta e precisamos com lágrimas, a exemplo do nosso mestre, orar, interceder, para que elas também venham a se arrepender dos seus pecados e venham a receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque as lágrimas de Jesus foram as lágrimas daquele que substituiu a mim e a você naquela cruz. Amém? A morte de Cristo foi vicária, foi substitutiva, ou seja, ele morreu no meu e no seu lugar. Lembre-se disso. Sempre que você pensar em não interceder, sempre que você pensar em não orar pelas pessoas que ainda não se arrependeram, sempre que você não quiser chorar em favor daqueles que ainda estão debaixo do poder do pecado, lembre-se de Jesus, que recebendo sobre ele toda a condenação que era para mim e para você, além de nos perdoar, ele ainda intercede para que eu e você viéssemos a nos arrepender. Se arrependa, se arrependa. Você sabe aonde você está errando, você sabe o que você não está fazendo segundo a vontade de Deus, você sabe o que precisa ser corrigido na sua vida, porque arrependimento não é simplesmente reconhecer e confessar, mas é mudar, é consertar, é restituir aquilo que você sabe que fez errado. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor. Vamos chorar mais nesses dias em favor daqueles que ainda não se arrependeram.
Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra. Meu Deus, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre esta pregação e que nada venha impedir que essa palavra venha alcançar aqueles pelos quais o Senhor intercedeu naquele dia com grande agonia, choro, lágrimas. Que a salvação, ó Deus, que as boas novas do Teu Evangelho, meu Deus, alcance aqueles que ainda não foram alcançados, assim como me alcançou, ó Deus. E que nós venhamos, ó Deus, que nós venhamos nesses dias chorar mais, clamar mais, interceder mais por nós mesmos e pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, enquanto ainda há tempo. Que nós não venhamos perder o tempo da vossa visitação, assim como Jerusalém ignorou tamanha oportunidade. E mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, por essa inspiração e por essa direção. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu quero orar pelos Projeto de Vida 2020. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos, ó Deus, cada um desses projetos. E que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles. Principalmente, Senhor, o que diz respeito à salvação da família, de entes queridos, de vidas. Principalmente esse, meu Deus. Que o Senhor venha intervir com grande graça e misericórdia. Que haja salvação sobre cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos encerrar, coloca a mão no teu coração. Pai, mais uma vez eu quero agradecer por esta palavra e por este privilégio de pregar a tua palavra. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do teu Espírito, ó Pai, seja sobre cada vida que nos ouve. Cada família seja abençoada. Cada vida que nos ouve, Senhor, seja abençoado. Sejam plenos da tua graça, das tuas bênçãos, do teu favor, da tua misericórdia, do teu perdão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em Cristo somos mais. Deus te abençoe.